Olá, meus irmãos. Hoje vamos fazer um novo vídeo para dar mais um passo em direção à verdade, que a verdade é o pão da vida, o nosso Messias. Hoje, meus irmãos, eu quero completar o que eu venho falando nos últimos anos, para que os irmãos possam entender aonde eu quero chegar e o que realmente está acontecendo. Pois bem, meus irmãos, quando vocês olham aquela passagem no livro de Apocalipse, que teve uma luta no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o diabo e seus anjos. Hoje vocês já podem falar que, se vocês entenderem bem, ficou simples de entender. Notem, Miguel e seus anjos e Moisés e seus anjos. Hoje eu vou querer explicar para os irmãos abrir a mente, para os irmãos tentar entender o plano de Moisés dos anjos caídos. Meus irmãos, muito cuidado agora nos últimos dias, nas coisas que estão acontecendo. Porque os caídos vão querer valorizar os livros deles. Aí talvez você me pergunta, ué, meu irmão, qual livro são dos caídos? Meus irmãos, notem, o livro dos caídos é o Velho Testamento. O livro do Messias é o Novo Testamento. O livro de Moisés e seus anjos é o Velho Testamento. Ali foi colocado Jeremias e Isaías. E a história de Adão. Porque notem, Adão é o primeiro profeta. Depois vamos passar para os outros profetas que sumiram. São 24, sumiram. Depois a gente vê Jeremias, Isaías e o último, João Batista. São 4, mas os outros 20 sumiram. Não dá para saber, tem que estudar muito bem para tentar entender. Só que os anjos caídos, assim como esses evangelhos maçônicos, gospel, ou os líderes religiosos católicos, islamismo, judaísmo, o catolicismo, espiritismo, todas as religiões, as igrejas evangélicas, maçônica, gospel, todas as religiões, sem exceção, fazem as pessoas de burra. Porque as pessoas são enganadas por falta do conhecimento. Muito bem, meus irmãos. Quando vocês notam, Miguel e seus anjos é o Messias, as duas testemunhas e os 144 mil selados. Lutaram com o diabo e seus anjos. Ali entra Moisés, Azazel e Ismael. Ou, resumindo, a besta, o dragão e o falso profeta. Que a besta todo mundo sabe que é Enoque, que Azazel está usando o corpo de Enoque, mas ele vai fazer uma troca na última geração, faltando 1335 dias para a volta do Messias, ele vai fazer uma troca de corpos. Ismael, todo mundo sabe que é Elias, e o mais poderoso de todos, que eles dizem, né? Mas Azazel é o mais poderoso, mas naquela época, o mais poderoso, antes de Azazel tomar o trono do diabo, Moisés, naquela época era Moisés. Então, Miguel, o Messias, as duas testemunhas e os 144 mil selados lutaram contra Moisés, Azazel e Ismael, ou Moisés, Elias e Enoque, e seus anjos. Pois bem, meus irmãos, onde eu quero chegar? Meus irmãos, 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios. Não entendendo? Meus irmãos, Moisés é o próprio diabo. Antes de Moisés vir, ele preparou o caminho. Lembra, o Messias, uma cópia barata, meus irmãos. Notem, tudo é uma cópia barata do Messias. Eles prepararam antes, porque eles sabiam que o Messias ia vir, os 24 anciões iam vir, os apóstolos iam vir. Então eles prepararam antes para confundir as pessoas. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, notem, mais uma vez, Miguel, Messias,
as duas testemunhas e os 144 mil selados lutaram contra o diabo, Moisés, o falso profeta, Elias, e a besta, Enoque. Lutaram contra ele e seus anjos. E eles foram expulsos do reino do céu aqui para a terra. Muito bem, quando os anjos caídos desceram aqui, meus irmãos, eles tiveram um plano. Eles sabiam que existia um plano de resgate. Notem, só um exemplo. Os 500 milhões que foram jogados para a terra, os anjos caídos que foram jogados para a terra, ficou 500 milhões de moradias no reino do céu. É só um exemplo. 500 milhões de moradia no reino do céu. Então, o nosso pai, conversando com o Messias, com as duas testemunhas, com 144 mil selados e com todos no reino do céu, falou que ia preparar um plano de resgate para buscar os verdadeiros que estão aqui na terra e levar para o reino do céu para ficar nas moradas que estão vazias. Por isso que o Messias, quando subiu, ele disse: estou subindo para preparar as moradas, já estão lá prontas. Mas muito bem, meus irmãos, onde eu quero chegar? Meus irmãos, 90%, presta atenção, 90%, mais uma vez, 90% dos livros do Velho Testamento são todos escritos por demônios. O líder da época, Moisés. Quem Moisés mandou antes para preparar seu caminho? Moisés, o diabo, mandou para preparar seu caminho. Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros. Todos os anjos caídos. Quando Abraão falava com Deus, notem, Messias não é mentiroso. Mentirosos são os porcos do sistema religioso, os porcos, os hipócritas que estão aí para enganar. Que não querem reconhecer a verdade e estão aí para enganar. Confundir os irmãos. Porque o Messias mesmo disse, o nosso irmão Paulo também disse, muitos estão no meio da gente, mas não são dos nossos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a verdade